Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou o Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento. E hoje a gente vai falar daquelas pessoas que andam enquanto estão dormindo, que falam enquanto estão dormindo, né? Um fenômeno conhecido como sonambulismo. Se você quer saber um pouco mais sobre esse fenômeno do ponto de vista do espiritismo, continue com a gente. Já deixe seu like se estiver gostando desses vídeos sobre o espiritismo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com os amigos, com os familiares, para que possam conhecer o espiritismo e também para ajudar o crescimento do canal, para que esse trabalho possa continuar cada vez mais fortalecido. Vamos lá então. O que o Kardec, fala sobre o sonambulismo lá no Livro dos Espíritos? Ele pergunta sobre esse tema para os espíritos e eles esclarecem que o sonambulismo, então, é um estado de emancipação da alma. Então, lembrando que nos vídeos anteriores a gente viu outros estados de emancipação da alma. Então, a gente viu o sono, o sonho, a catalepsia, a letargia. Isso nos vídeos anteriores, se você não viu, dá uma olhada lá depois, tem a playlist aqui no canal do Livro dos Espíritos. E esse tema, então, da emancipação da alma está vindo já nos últimos vídeos, nos últimos 3 vídeos a gente está falando sobre esse assunto. Então o sonambulismo é também um estado de emancipação da alma. O que é emancipação da alma? É quando a alma, então, sai do corpo, né? Provisoriamente, não é uma saída definitiva, como a morte, por exemplo. Ela sai do corpo e ganha uma independência. Ela pode, então, ir ao plano espiritual e desenvolver diversas atividades. E no sonambulismo, essa independência é maior do que nesses outros estados anteriores que a gente comentou, que são o sono, o sonho, a catalepsia, a letargia. Então, o sonambulismo tem um estado de independência mais completo, né, conforme os espíritos esclarecem lá no Livro dos Espíritos. E, então, por ser um estado de independência mais completo, o espírito passa, então, a ter capacidades que ele não tem quando ele está no corpo. Que capacidades são essas? A clarividência é uma delas, né, é a mais evidente delas, que é o que? O espírito passa a ver o plano espiritual. Então, ele passa a ter uma clara evidência, uma clareza de uma visualização do plano espiritual, onde ele pode ver outros espíritos, outros locais, por estar lá no plano espiritual, por estar então desligado, né? Não totalmente desligado, mas desconectado do corpo ou fora do corpo e podendo ver, né? Então no sonambulismo, quem está comandando a situação é o espírito que está fora do corpo. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que está andando dentro da própria casa enquanto está dormindo ou que está falando, na verdade, ela está refletindo ali o que aquele espírito está fazendo, né? Em outros locais, não precisa necessariamente estar próximo da pessoa. Então, o espírito pode estar lá num local no plano espiritual e aquele corpo físico está refletindo. Então, aquele corpo funciona como se fosse um corpo de um médium, recebendo os reflexos daquele espírito, né? E muitas vezes aquele espírito pode usar também do corpo para desenvolver as atividades. Então, por exemplo, o Kardec dá um exemplo lá no Livro dos Médiuns, que também fala sobre o sonambulismo, dá um exemplo de um conhecido, é, que era um menino de 14, 15 anos e que era um sonâmbulo. E quando ele estava em estado, né, de sonambulismo, ele conseguia descobrir as doenças das pessoas. Então ele olhava para a pessoa e descrevia com detalhes que doença que aquela pessoa tinha, o que ela tinha, qual era o problema dela, e também prescrevia as medicações, os remédios, e muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas se curavam. E num dia qualquer, ele estava fazendo esse trabalho e aí não prescreveu os remédios. E aí as pessoas perguntam, mas por que você não está prescrevendo? Ele fala, hoje não está aqui comigo o doutor, o anjo doutor, que me auxilia nesse trabalho. Então olha só que interessante, ele conseguia ver a doença, mas ele não conseguia prescrever, né? O espírito conseguia ver a doença, mas não conseguia prescrever o remédio. Então, com a clara evidência, ele via um outro espírito que dizia para ele o que ele deveria prescrever de medicação para passar para as pessoas. Então, ali é um fenômeno do sonambulismo com uma mediunidade que é essa mediunidade da clarividência, porque desdobrado, né, fora do corpo, aquele espírito podia ver então outros espíritos. E olha que interessante também, aquele espírito quando acordado, né, em estado de vigília, ele não tinha aquela capacidade, um menino de 14, 15 anos, de dizer qual que era a doença da pessoa, de dizer qualquer coisa sobre qualquer doença. Mas quando
ele estava desdobrado, ele tinha. Por que que isso acontece? Acontece porque fora do corpo, né, esse espírito estando independente do corpo, ele recorda conhecimentos que ele teve de existências anteriores, de vivências anteriores, sejam vivências no plano espiritual ou vivências como encarnado. Ao recordar essas vivências, essa experiência, esse conhecimento dele vem e ele pode utilizar. Então, o espírito, no estado de sonambulismo, com essa independência que ele adquire do corpo, ele consegue utilizar mais as suas potencialidades, aquilo que ele já desenvolveu. Mas essa utilização não é uma utilização 100%, ou seja, muitas das capacidades que ele só tem como espírito desencarnado continua latente, ou seja, ele não consegue usar, porque ele ainda está ligado ao corpo. Mas ele tem muito mais capacidade, muito mais potencialidades do que em estado de vigília, ou seja, do que quando ele está acordado. Então, com essa independência, o espírito aumenta então as suas potencialidades, que nada mais são do que vivências e aprendizados que ele já tinha de outras vidas e que ele consegue recordar e utilizar no estado de então sonambulismo, né? Então, o sonambulismo propicia essa possibilidade para o espírito. Então, ele está bem independente do corpo, então ele consegue utilizar mais ainda suas potencialidades, mais do que, por exemplo, como a gente viu anteriormente, quando uma pessoa está sonhando, né? Que ali existe também uma independência do corpo, mas é uma independência menor, aquela ligação está mais forte, segundo o que os espíritos comentam no Livro dos Espíritos. No sonambulismo, ele está mais independente ainda. Então, ele consegue deixar com que essas potencialidades se aflorem ainda mais nesse estado então de sonambulismo. Então, esse fenômeno do sonambulismo é um fenômeno que ocorre dentro do contexto então de emancipação da alma, né, que são esses momentos de emancipação e dependência da alma, mas que é uma independência parcial, não é uma independência de 100%, né? Esse espírito continua ligado ao corpo e retorna ao corpo quando a pessoa acorda, né? Acorda de um sonambulismo. E por que acontece, né, o sonambulismo? Para a medicina, o sonambulismo é uma perturbação, seria como um distúrbio do comportamento. Então a medicina hoje enxerga dessa forma, embora ela não entenda muito ainda bem esse mecanismo. Para o espiritismo, esse fenômeno ocorre por duas razões. Nas crianças, que é algo que é bem mais frequente em criança, né? O sonambulismo é bem mais frequente nas crianças, ele ocorre porque a criança ainda está formando a sua ligação com o espírito, ou seja, o corpo da criança com o espírito. Essa ligação ainda não é tão forte, né? Lembra, a gente viu em vídeos anteriores, lá no início da série de estudos, em que a reencarnação acontece de fato, né, até os 7 anos de idade, onde o espírito vai estar mais ligado ao corpo. Mas ainda assim não está 100% ligado, ainda até os 13, 14 anos, até, ou seja, esse espírito começar a se tornar um adulto, ainda essa ligação está se formando. Então, até essa idade, é normal que aconteça o sonambulismo, porque o espírito está mais independente do corpo. Então, por isso a frequência de sonambulismo em crianças é maior. Em adultos também pode acontecer, mas aí por uma série de outras razões, né? Mas em linhas gerais, é também por uma independência do espírito em relação ao corpo. Não tem a ver com questão moral, com o adiantamento moral do espírito. Um espírito mais adiantado vai se desligar mais do que outro espírito. Tem muito mais a ver com uma questão orgânica. Quanto mais aquele organismo for propício a esse desligamento temporário do espírito, mais sujeito vai estar então ao sonambulismo. E o sonambulismo em si, né, ele não tem nenhum componente moral, ou seja, não é porque uma pessoa sonâmbula ela é mais evoluída ou menos evoluída. O que faz o espírito mostrar a questão moral é como e para onde ele vai enquanto ele está nesse estado sonâmbulo. Então, se ele está numa sintonia legal, um bom espírito, quer ajudar, quer progredir, quer evoluir, ele vai se encontrar com espíritos que vão ajudar nesse processo. Então, ele vai fazer atividades úteis, construtivas ao estar desligado do corpo. Quando ele não está nessa sintonia, ele vai fazer atividades de, muitas vezes, de baixa moral, atividades que não são construtivas, atividade ligada a prazeres inferiores, enfim. Então, a questão moral está muito mais ligada a isso, né? Ao que aquele espírito vai ser atraído e quem ele vai atrair para perto dele.
Bom, por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Comenta se ficou alguma dúvida, se tem alguma crítica, alguma sugestão, para a gente saber, poder responder. E compartilhe com os amigos, com os parentes, com os familiares, para que também possam conhecer o Espiritismo e para que você possa incentivar o crescimento do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.